Olá pessoal, tudo bem? Vou estar passando hoje o segundo vídeo da série Diário de um Game, onde nós vamos estar criando o jogo do início ao fim. Nesse segundo vídeo, eu resolvi passar um pouco sobre a área, né, design de games, para o pessoal conhecer um pouco, saber como funciona, como começou, qual é a equipe que desenvolve. Então, eu vou ter alguns tópicos aqui. Aí eu montei essa apresentação para estar mostrando a vocês como funciona. Tá, existe uma profissão chamada design de games e através dessa profissão o pessoal é uma equipe que trabalha para desenvolver um jogo, tá? E aí existem várias profissões que eu vou mostrar cada uma delas a seguir. Aqui essa imagem mostra alguns jogos, né, conhecidos aí no mercado. Vocês devem conhecer a maioria. Foi só para exemplificar a mesma profissão. Ó, o que vai ser abordado aqui nessa pequena palestra? Seria o que é um game, né? Os tipos de jogos que existem no mercado, gêneros, né? Equipe que desenvolve o jogo, equipe de desenvolvimento, processo, né? O passo a passo de como se desenvolver um jogo e a tecnologia e os recursos que são utilizados. Isso vai dar como guia para a gente escolher qual jogo nós vamos estar desenvolvendo, e isso vai ser um guia para facilitar nossa etapa de desenvolvimento. Algumas aulas também eu vou estar fazendo uma parte que vai ser um pouco conteúdo em inglês. Isso é para ajudar o pessoal de fora também que quer ter acesso ao canal e não conhece o idioma português. Então, de vez em quando, dependendo do que eu estou fazendo, eu vou estar falando em português e inglês também. Isso vai facilitar o pessoal de fora, e quem não conhece o idioma, assim, não tem conhecimento de inglês, é só esperar que logo na sequência eu vou estar fazendo a parte em português também. Então vocês vão entender e o pessoal de fora também. Assim ficar mais dinâmico, ficar mais interessante para todo mundo, tá certo? Ó, o que é um game? Um game seria uma forma de entretenimento, uma maneira de você passar um tempo divertido, você distrair a mente e ficar um tempo sem se preocupar com os problemas cotidianos. Aqui no caso, o que precisa para se ter um game? Necessariamente, é lógico, um jogador, que é a pessoa que vai passar pela experiência, né, do jogo, que vai ultrapassar os desafios que foram propostos a ele. Precisa-se de um objetivo, que é uma maneira de você ter um guia no game, da onde você vai chegar, qual vai ser o final se você conseguir completar o desafio e a tarefa. Esse seria o objetivo do game. As regras, que são aquilo que você pode e o que você não pode fazer dentro do jogo. Os obstáculos, que são as dificuldades que vão fazer com que você tenha que ultrapassá-las para alcançar o objetivo. A história, eu desafio vocês aí a tentarem descobrir por que eu grifei a história aí. Muitas pessoas, às vezes, quando eu falo um pouco sobre isso, eles dizem que a história foi grifada porque a história é o mais importante do game. Quem concorda, quem disse isso, está errado. Por quê? Eu grifei a história aqui nesse slide porque a história é o único que, se a gente tirar, ainda tem jogo. O jogo, ele necessariamente precisa de um jogador, de um objetivo, de regras, de obstáculo, mas ele não precisa de história. Se ele não tiver história, ele ainda é um jogo. Exemplo, Tetris. O Tetris não tem história, mas não deixa de ser um jogo. Xadrez. Xadrez não tem história, mas não deixa de ser um jogo. Então, os jogos não precisam necessariamente de história para serem jogos, correto? Diversão. A diversão é o principal quesito aí de se desenvolver um game. Todo jogo tem que ser divertido, senão as pessoas não vão perder tempo jogando ele. Vou dar um exemplo para vocês. Caso vocês já tenham jogado jogos de terror, tem muitas pessoas que falam: ah, jogo de terror não é divertido. Mentira. Depois que você acaba de jogar um jogo de terror, a primeira coisa que você quer fazer é passar para um amigo seu jogar, para você ver ele jogar também, e você vai se divertir com isso. Quando você toma um susto no jogo de terror, logo depois você começa a rir. Então significa que tem sim diversão no jogo de terror, tá? Então todos os jogos têm que ser divertidos, não importa qual jogo seja. Quando você está criando seus jogos, você tem que jogar eles e sentir se está sendo divertido. Põe as pessoas para jogar e pergunta para elas se elas estão se divertindo com isso. Se não, volta do zero, porque o seu jogo está mal feito, não vai ter nenhum lucro do jogo que você está desenvolvendo se não tiver diversão, ok? Então essas são as coisas que se precisa
para ter um bom game. Tipos de jogos. Existem vários gêneros de jogos no mercado. Aí. Vocês podem ver, esses são alguns deles. Por exemplo, temos o FPA, que é um gênero um pouco raro, tem poucos jogos. Você pode citar, por exemplo, o Portal, ou pode citar, por exemplo, o Mirror's Edge, né? Que é aquele jogo de parkour. FPS. FPS é um tiro em primeira pessoa. Geralmente é o gênero mais conhecido e um dos mais saturados também, que já tem vários títulos no mercado, Call of Duty, Battlefield e entre outros aí que são Crysis, ou Crysis, né? Existem vários outros aí que se vocês procurarem vocês vão encontrar como tiro em primeira pessoa. O tiro em terceira pessoa já seria no caso aqueles jogos que você tem a observação do seu personagem. Os jogos em primeira pessoa você geralmente vê a arma do jogador ou vê somente os braços do jogador e a arma. E já nos jogos de terceira pessoa você tem a oportunidade de ver o jogador inteiro na tela. No caso Uncharted, temos também aquele Gears of War, temos os Siphon Filter, os antigões, né? Temos o Splinter Cell, que são jogos que você é de tiro, mas você vê o seu personagem na tela. RPG é um gênero que hoje em dia tem várias nomeações, então a gente vai falar sobre alguns deles aí. Tem várias bifurcações, eles gerou vários gêneros, tá? Role Play Game seria o jogo de interpretação de personagem, que é o RPG, e nós temos aí como padrões principais como Final Fantasy, temos jogos que são mais voltados a RPG, só que tem uma pegada de ação, por exemplo Skyrim, ou tem vários outros também, Fable, que você joga, é RPG, mas também entra dentro de outros gêneros. Todo aquele jogo que você precisa ganhar pontos para evoluir seu personagem, gastar pontos em determinadas características, isso todos são considerados RPGs, tá? MMORPG. Primeiro vamos explicar um pouquinho sobre o RPG um pouquinho melhor. O RPG é um jogo de interpretação de personagem onde você tem que costumear pontos para poder fazer seu personagem evoluir e vai ganhando os níveis para passar os desafios do jogo. O ORPG significaria que é a mesma coisa, só que online. Online é onde você interage com mais de um jogador, ou você pode ver os resultados de outro jogador na internet. O online não necessariamente significa que mais de uma pessoa esteja jogando. Aí a partir de que fica o MORPG, seria um jogo online onde é multiplayer, onde tem mais de uma pessoa jogando. Aí sim nós chegaríamos no RPG online multiplayer. No caso nós temos os famosos MOBA lá, que é aqueles batalhas arena, por exemplo League of Legends ou aquele Legend of Heroes, que são, ou até o próprio os jogos online, por exemplo Call of Duty Party Online ou Counter Striker, que seriam jogos que você joga online com outras pessoas e seriam de RPG. Agora existe um novo gênero que é o MMORPG, que é a mesma coisa que um MMORPG, só que com muitas pessoas. Esse Massive é o termo de que tem mais de 1000 pessoas conectadas no mesmo servidor, todas jogando ao mesmo tempo em vários países diferentes. Isso seria o Massive, tá? Então o MMORPG é um RPG online multiplayer com muitas pessoas, né? Real Time Strategy, que seria estratégia em tempo real. Quando você trabalha com estratégia em tempo real, são aqueles jogos que você não tem tempo para poder pensar antes de reagir. Exemplo, Age of Empires, exemplo, o StarCraft, que são jogos que você tem que bolar a sua estratégia enquanto o inimigo está bolando a dele. E temos também estratégia baseada em turno, que é o TBS, que seria um jogo de estratégia estilo xadrez, que cada um tem a sua vez, que você dá tempo ao outro jogador. Também o Yu-Gi-Oh!, famoso Yu-Gi-Oh! Jogos de carta, ou Magic, The Gathering, também são jogos desse estilo de gênero que você tem um turno, depois o jogador tem o dele. Puzzle são aqueles jogos de enigma, quebra-cabeça, que você tem que desvendar mistérios dentro do jogo para você abrir portas, abrir passagens e assim vai. Hoje em dia é parecido com o cinema. Por exemplo, você não pode pegar um filme e dizer que esse filme é 100% ação ou esse filme é 100% comédia. Geralmente o filme é classificado pelo que mais tem no filme. Se a maioria do filme é ação, você considera aquele filme um filme de ação, por mais que ele tenha outros quesitos. Exemplo, você pode pegar o Piratas do Caribe. É um filme de ação?
Sim, tem cenas de ação. É um filme de comédia? Também tem cenas de comédia. É um filme de terror? No começo do primeiro, Pérola Negra, parece um filme de terror. Então você tem coisas de cada gênero dentro do mesmo filme. A diferença que você vai ver é o que predomina no filme. Qual o maior tempo do filme vai ser passado, tá? Então os jogos são a mesma coisa. Se você tem um God of War, ele mistura gênero RPG, ele mistura a parte de puzzle, que tem algumas cenas no jogo, ele mistura a parte de é, ação, mistura também com aventura, então você tem um jogo misto. Só que a maior parte do jogo é ação, então você considera-se o jogo ação. Tudo bem? Games, aqui ó, nós temos alguns jogos famosos aí, vocês devem conhecer a maioria: Far Cry, Dead Space, Killzone, Gears of War, entendeu? Crysis. Tem vários jogos aí para vocês terem uma ideia. Aqui ó, equipe, são as pessoas por trás do desenvolvimento do jogo. Quem são cada um deles e o que eles fazem. No caso, nós temos primeiramente aqui o Game Design. O Game Design é aquela pessoa que tem a ideia do jogo. Ela tá assim, no seu cotidiano de trabalho e ele tem uma ideia de um jogo inovador. Aí ele reúne uma equipe que vai compor esses lead art, que é líder de arte, lead programmer, lead de programação, e lead level design, que é o líder a pessoa que desenvolve o cenário, a parte por onde vai passar a ambientação do jogo, e leader character design, que é a parte que desenvolve o personagem, e o game test, que é as pessoas que vão testar o jogo. Você pega essas pessoas e passa a sua ideia para eles. É isso que o game design faz. E aí cada um deles vai ter uma equipe que vai trabalhar num aspecto do jogo. A equipe de arte vai trabalhar no conceito, storyboard, esse tipo de coisa. A equipe de programação vai trabalhar nas câmeras, nos inputs de comandos de controle, teclado, configuração de dano, AI, que é a inteligência artificial do personagem, e assim por diante. Level design vai cuidar da parte de iluminação, sombreamento, objetos que vão compor a cena. E character design vai cuidar da modelagem, texturização e animação do personagem. E o game test vão testar o jogo para ver se está tudo acontecendo de acordo com o que o game design preveu. Esse é um estúdio de game design, para vocês terem uma ideia, um estúdio de desenvolvimento de jogos, que é o estúdio de Santa Mônica, que desenvolveu o God of War. Aqui tem alguns indícios, dá para ver um cartaz do Kratos, dá para ver uma estatueta também, e a ampulheta em cima da mesa da pessoa que está trabalhando na parte de codificação. Então já dá para vocês terem uma ideia de que um estúdio, como ele funciona, como é que ele é, as pessoas sentadas nas mesinhas, trabalhando, eles têm uma pauta, um script do dia que eles têm que estar desenvolvendo. É bom para vocês conhecerem. Quem tiver a oportunidade um dia de conhecer, tem alguns estúdios pequenos aqui no Brasil da Hope, do Behold Studios, que vocês podem estar indo lá, marcando um dia para estar conhecendo melhor o estúdio, vendo o dia a dia como é que o pessoal trabalha lá. Vamos lá. Passo a passo, como você desenvolve um game. Tudo se começa com a ideia, que são os conceitos. Primeiro você vai ter os conceitos no papel, escritos, sketches, desenhos. Depois você vai passar para a parte realmente artística, onde você vai escolher qual vai ser o personagem através dos desenhos, quais vão ser os cenários através dos desenhos, quais vão ser as animações, os ataques, tudo isso através dos desenhos. Essa parte de concept art é aqui, ó, onde nós temos o desenho de um personagem, frente, lado e perfil, para que isso dê a pessoa que vai fazer essa parte de modelagem. Aqui ó, ele pode através do desenho desenvolver um modelo 3D, que é feito através de polígonos, que são faces, seriam formas geométricas em cálculos matemáticos que forma a figura 3D. A gente vai ver isso na parte de modelagem aí, quando for passando passo a passo aí, desenvolvendo o jogo, nós vamos ver algumas coisas sobre modelagem. Voltando aqui, nós temos a texturização. O que seria a texturização? É compor em cima do modelo 3D uma aparência, uma textura que vai cobrir o nosso objeto. Antes de colocar a textura, nós precisamos passar por um processo que se chama abertura de malha. O que seria essa abertura de malha? É você transformar a figura 3D em um plano 2D, como vocês estão vendo aqui. Parece que você descosturou a pele, digamos, do personagem e colocou aberta num plano 2D. Aí você vai pintar essa textura em cima dessas faces que vocês estão vendo aí brancas, e depois vai retornar em cima do personagem e ele fica composto.
Na parte aqui, ó, de animação, nós temos duas partes na parte de animação, que é o rigging e a animação propriamente dita. O rigging é colocação de ossos dentro do personagem e configuração desses ossos e na influência da malha. Então cada osso vai mexer com alguns dos vértices do personagem. E aí no final você vai fazer a animação, que é um processo mais artístico, mas antes você tem o processo de rigging, que é o processo mais da parte pessoal mais lógica, né? Um processo mais mecânico do que artístico. E depois a animação é mais artística. E aí você vai desenvolver as poses do personagem e todas as animações que vão compor o jogo. Um personagem de jogo, ele chega a ter de 700 a até 3.000 animações. Em alguns jogos chegam até a ter mais. Principalmente se for o personagem principal, o jogador. Quanto mais combo tem o jogo, quanto mais movimentos o personagem tem diferentes, mais animações terão que ser criadas passo a passo aí do seu personagem. Depois nós temos a parte de programação, que seria a codificação do jogo. Configuração da câmera, como ela vai seguir o personagem, configuração de colisões, de física, input de teclado, input de mouse, tudo que vai fazer com que aconteça eventos dentro do jogo, as ações dentro do jogo. Isso tudo vai ser escrito por trás. Todo o pessoal que faz isso é o pessoal da área de programação numa equipe de desenvolvimento de jogos. Depois nós temos os softwares que serão utilizados para fazer o jogo. Eu separei aqui em softwares de modelagem e animação. Nós temos o Blender, e o custo do Blender é zero, ou seja, ele é totalmente de graça, por isso que nós vamos estar utilizando ele. Nós temos o Cinema 4D. Para quem não conhece, o Cinema 4D é um software pago, um software muito usado nos Estados Unidos, confecção de filmes, confecção de personagens para jogos, e ele custa 3.695 dólares. Eu coloquei alguns links aqui. Deixa eu ver em qual que eu coloquei algum aqui. Ver se vai abrir. Não, esses aqui não tem não. Deixa eu voltar aqui. Então, o Cinema 4D ele é 3.695 dólares. Então pense em você que está começando agora um estúdio, você quer desenvolver jogos, aí você precisa contratar um programa para fazer modelagem e animação. Texturização também, tá? Mas a texturização a gente pode utilizar outra, eu vou mostrar mais para frente. Então você precisa fazer modelagem e precisa fazer animação. Aí você vai precisar comprar uma suíte de um aplicativo para você trabalhar. No caso aqui você pode usar o Cinema 4D. Você vai desembolsar aí 3.695 dólares. Aí você fala, legal, então eu vou comprar um 3ds Max, que é um outro software muito usado na indústria. E ele também foi usado em vários jogos, em vários filmes aí no mercado. Então é um ótimo software. Só que ele custa 8.755,57 centavos de reais. No caso, nós estamos trabalhando aqui com a moeda, eu converti com a moeda nacional. O Maya também, é o mesmo preço. E o Maya é um software tremendo também na área de animação gráfica. Ele é usado nos filmes como Era do Gelo, foi usado no filme Avatar, é usado no Senhor dos Anéis, Spider-Man e vários outros filmes aí. Praticamente todos os filmes e jogos que saem no mercado dos jogos mais famosos, né? E filmes mais famosos vão para o cinema, são lançados e desenvolvidos no Maya, a parte de modelagem e a parte de animação. E temos também um outro aqui que é o Rhinoceros, que você pode usar também para modelagem e tal, que é 1.695 dólares. Então, o cara que tem um estúdio grande, como a EA Games, aí a Bethesda e outros estúdios gigantes, como até o que eu mostrei, o Santa Mônica, eles têm poder para poder ter esse software. E pessoal, tem um problema que eu não falei. É por máquina. Cada máquina tem que ter o seu software. Então se eu tenho 10 máquinas, eu preciso ter 10, certo? Ó, agora eu já tenho um software que eu tive que comprar lá. Vocês viram se eu tenho o meu estúdiozinho. Um estúdio pequeno não tem condições de pagar esse tipo de software se ele está começando agora. Então, uma opção é usar o Blender para fazer a modelagem e para fazer a animação. Passando aqui agora, nós temos os softwares de escultura digital. Para que ele serve? Vou explicar para vocês. Ó, nós temos aqui o Mudbox, que é da Autodesk, que é a mesma empresa que tem o Maya e o Max, tá? E nós temos aqui o ZBrush, que é um software específico da Psychologic, é específico para a parte de escultura digital. E nós temos o Blender de novo. Aí você fala, poxa, mas por que o Blender está aqui de novo? Porque no Blender nós temos um módulo que chama Sculpting Mod, que nós também podemos fazer escultura digital.
É lógico que ele não tem a mesma capacidade e habilidade dos demais, só que ele tem a vantagem de ser totalmente gratuito. Olha que interessante. Então você tem um software totalmente gratuito que faz praticamente a mesma coisa que os outros dois, só que você não vai gastar nada. Tudo bem? Então, até agora, nós poderíamos fazer um jogo desembolsando aí 8.755 reais mais 795 dólares, no mínimo, para você poder estar começando a trabalhar com uma máquina desenvolvendo o jogo. Ó, vamos lá, Game Engine. A Game Engine seria um motor onde você configura a física e a programação do seu jogo. Ó, olha que interessante. Você pode usar a Unity, que é uma engine muito conhecida no mercado, muito usada ultimamente, principalmente para jogos de celular, jogos mobile, né? E nós temos também a Ogre, que é uma engine gratuita, totalmente free, só que tem um problema, ela é muito difícil de programar, que ela é somente em código de programação, ela não tem a parte visual. Então isso dificulta bastante aí para quem não tem uma experiência profunda em programação. Nós temos aí a Unreal, que é uma das engines mais utilizadas também do mercado. No caso, ela fez os jogos do Batman, Resident Evil, ela fez BioShock, Gears of War e vários outros jogos aí, Mortal Kombat, DC, aquele Injustice, todos eles foram desenvolvidos com a Unreal. Então, a maioria dos jogos é Unreal. Só que tem um problema, para você ter engine, a mais nova versão agora é 19 dólares por mês, mais 5% do seu lucro. Então, assim, se você está disposto a abrir mão do seu lucro em 5% e pagar 19 dólares por mês, você pode ter engine. Nós temos a CryEngine, que ela fica com 20% do seu lucro. Nós temos a Construct, que é mais para jogos 2D, e ela é 119 dólares por máquina. E nós temos o Game Maker, que também é mais voltado a jogos 2D e mobile, que ela custa 49 dólares por cada licença, né, por cada programa. Então olha que interessante, você já teve um gasto aí, ó, mais ou menos aí, ó, 4, 5, quase 6 mil dólares aí para você começar a desenvolver com uma máquina. Se você tem 10 máquinas na sua equipe, são 60 mil aí que você vai gastar de software para começar a desenvolver. Olha que legal, o Blender também é uma Game Engine, então o Blender também faz essa etapa da Game Engine. Então, com um software só, que é o Blender, você consegue fazer modelagem de animação, consegue fazer escultura digital e consegue fazer a parte do codificação do seu jogo. Mas aí você fala, mas tem uma desvantagem nisso tudo. Realmente, tem uma desvantagem. O que? Por enquanto, o Blender só está fazendo jogos para PC. No futuro, pode ser que se saiam assim versões para poder desenvolver para Android, para iPhone. Já está saindo alguns plugins que dá para configurar isso, só que ainda é muito complexo de mexer, é muito difícil de você chegar num resultado produtivo. Só que você pode usar a metade disso. Por exemplo, você pode usar o Blender para a parte de modelagem de animação e usar o Blender para a parte de escultura digital e usar o Blender para a parte não usar o Blender para a parte de Game Engine. Na parte de Game Engine você pode comprar uma desses softwares aqui para estar trabalhando. Então você já economiza 795 dólares e 8.755 reais. Já vale bastante. Os softwares mais caros você já economizou. Isso tanto para você trabalhar com arquitetura, tanto para você trabalhar com filmes. E a vantagem de se trabalhar com arquitetura e filmes é que você só usa esse primeiro software aqui. Você não precisa de escultura digital e não precisa de Game Engine. Então olha que interessante. Ó, pessoal, eu vou estar fazendo depois mais um vídeo para explicar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui já deu para vocês terem uma ideia. Tá ficando muito extensivo, então vou parar por aqui, mas já deu para vocês terem uma ideia da qualidade que tem o Blender e da vantagem que se tem em utilizar um software gratuito e que faz tudo isso daqui que eu mostrei para vocês. Tá certo? Ó, eu vou colocar aqui um link na descrição do vídeo que vai mostrar para vocês verem o demo reel do Blender, que são as coisas que foram feitas, e também vou colocar um link que mostra alguns jogos feitos em Blender. Tudo bem? Obrigado, pessoal. A próxima aula a gente já vai começar a mexer diretamente no nosso game. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.